O Brasil é o maior país da América do Sul, detém a maior biodiversidade do mundo e também é uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas. Mas essa grandiosidade é ameaçada por memórias sociais difíceis que constantemente a sociedade busca reprimir e negar. Somos o país que mais recebeu africanos em situação de escravidão para trabalhos forçados por um período de mais de 300 anos. A diáspora africana deixou marcas profundas na formação do povo brasileiro e ainda hoje a nossa sociedade mantém um violento racismo alimentado por pensamentos coloniais e eurocentrados, que é em grande parte inconsciente e ajuda a renovar o mito de sermos um povo pacífico. A nossa herança cultural africana foi tratada de maneira bastante preconceituosa e depreciativa, ofuscando a percepção de muitos brasileiros que constantemente hiperbolizam aquilo que é estrangeiro, frequentemente de povos brancos. Uma valorização um tanto exagerada e sintomática. No entanto, desde a fundação do Brasil, as nossas tradições negras resistem, sobrevivem e se atualizam, compondo novas linguagens, ritmos, semânticas e afetividades. Atualmente, como um fenômeno globalizado, a capoeira é uma dessas complexas e potentes manifestações culturais. No jogo de gingas e na mandala da roda da capoeira está a história do povo negro na diáspora, disse o então ministro da Cultura Gilberto Gil, acrescentando que a capoeira é a atitude brasileira que reconhece uma história escrita pelo corpo, pelo ritmo e pela imensa natureza libertária do homem. É uma afirmação existencial do povo negro no contexto do escravagismo. Utilizada para o divertimento, vadiação, liberdade e contendas, veio a ser fonte de fundação de grupos e instituições, mas sobretudo como formadora de pessoas e na recomposição da experiência comunitária. Da ninguémdade, como descreveu Darcy Ribeiro, os descendentes de negros e índios escravizados puderam construir novas identidades, ter nomes, existir socialmente e exercer a liberdade, formando assim o povo brasileiro. Esse processo de construção identitária foi impulsionado pelas expressões culturais, subsidiando trocas sociais e simbólicas essenciais. O samba e a capoeira deram voz e vez aos desqualificados e depreciados no cotidiano. O resgate da cidadania e da dignidade humana são campos básicos que precisam sempre serem apresentados e pensados nas relações que envolvem a saúde e o desenvolvimento social, especialmente em populações vulneráveis, como as pessoas em sofrimento psíquico grave. E é sobre esse campo da saúde mental que eu gostaria de falar. Em 2019, defendi uma tese de doutorado onde utilizei oficinas de capoeira no tratamento de pessoas em situação de sofrimento psíquico grave, ou transtornos mentais graves, como é mais conhecido. Foi um trabalho que envolveu a formação de um coletivo, no qual pudemos manter ambientes seguros e criativos para a prática da capoeira, bem como conversas livres sobre a experiência dos participantes, por vários anos seguidos. Durante a análise ficou evidente que a capoeira se caracterizava como um potente instrumento de mediação terapêutica para psicóticos, pelo fato de ajudar a organizar zonas traumáticas pré-verbais em representações e fantasias que apaziguavam angústias precoces. E isso ocorreu por meio de reativações rítmicas e das experiências sensoriais primitivas, bem como da inserção em rituais da cultura. Esse processo de subjetivação por meio da apropriação do próprio corpo e apropriação do território abre espaços importantes para a constituição e fortalecimento da pessoa em sofrimento psíquico grave, ou seja, a produção de espaços e corpos vitalizados. Esse trabalho lança luz na utilização da capoeira no campo da saúde mental como forma de tratamento,
Além disso, existem diversos outros estudos que focam no trabalho de promoção da saúde mental, pois essa arte, a arte da capoeira, abrange elementos imprescindíveis para esse campo. Um deles é o lúdico, que se contrapõe à lógica meramente racional e adoecedora da sociedade contemporânea, excessivamente focada na produtividade. O jogo traz a dimensão do sensível, dos afetos e da criatividade, tão essencial no desenvolvimento humano e na sua capacidade de se apropriar de si mesmo e do mundo. Outro elemento é a noção de pertencimento, que subsidia a produção de sentidos e significados, proporcionando ao sujeito a sensação de existir de maneira integrada. Nesse sentido, a capoeira, enquanto símbolo de resistência e liberdade, tem a sua potência naquilo que fundamenta o ser, criar e existir enquanto pessoa social. A valorização da própria cultura traz sentimentos fundamentais de identidade e possibilidades de identificação que fomentam a autoestima, sensação de segurança, experiências de continuidade, integração psíquica e social. Ou seja, a capoeira pode ser utilizada no tratamento da alienação mental, mas também da alienação social, que é muito mais profunda. Assim, frente aos prejuízos da colonização social, cultural e do pensamento, temos contrapontos determinantes nas manifestações embasadas em outros códigos e linguagens, como o pensamento do corpo na capoeira. Tudo isso nos coloca em contato com a nossa história, nossa ancestralidade, trazendo sintonia e harmonia enquanto povo brasileiro. Estar em harmonia com o outro e com nós mesmos é uma das necessidades primordiais do ser humano, e o trabalho com os ritmos realimentam a potência existencial dos grupos, pois promove uma afinação com o mundo e com o presente. Mas os coletivos também se compõem por meio dos rituais, onde a ancestralidade e as tradições são valorizadas e transmitidas. A nossa constituição social advém dessas referências, do que se tornou símbolo da nossa diversidade cultural, como a roda de capoeira. Entretanto, vivemos uma regressão confusa em nosso país, onde as ideologias colonialistas ressurgem com novas cores, forças e narrativas. É necessário nos voltarmos de maneira mais profunda para as nossas raízes históricas, pois é onde se encontra a nossa dignidade e sentido como sociedade. Isso passa por dar valor e prestígio às nossas manifestações culturais, mas também por lutar contra a invisibilização e o silenciamento dos negros e indígenas nos seus múltiplos discursos e linguagens. A nossa filósofa Djamila Ribeiro é bastante precisa quando diz que essa necessidade histórica por falar vai no sentido da construção de uma sociedade mais plural, rica e criativa. Nesse sentido, finalizamos com uma questão que eu coloco, Se a capoeira pode ser utilizada tanto no tratamento da alienação mental como da alienação social, poderíamos considerá-la como um discurso potente para se repensar os pactos sociais? Muito obrigado.